Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88, artigo 40, parágrafo 19, é a nossa aula. Nós vamos falar sobre o abono de permanência. Sem delongas, como sempre, de uma forma objetiva, vamos à nossa aula. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda 103 de 2019, a reforma da Previdência. Preste atenção no que nós vamos apontar na aula. Olha só, observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. Já venho falando há algum tempo que a reforma da Previdência ela confirmou a autonomia federativa, a autonomia dos entes federativos, e ela vem trazer aqui, neste texto, mais uma situação em que haverá critérios estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, certo? O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, ou seja, o abono de permanência ele é destinado para aquele servidor de cargo efetivo que completou as exigências para aposentadoria voluntária. Você deve lembrar que nós já mencionamos esse tipo de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria voluntária a partir da idade mínima, como nós mencionamos, diferente para homens e mulheres, diferente para os professores. Nós já mencionamos isto na aula do parágrafo 1º, segundo, terceiro, quarto, quinto, e nós vimos as aposentadorias voluntárias. Então, quando o titular de cargo efetivo ele preenche os requisitos, ele pode optar por essas aposentadorias, mas ele também pode optar em permanecer em atividade. E quando ele optar em permanecer em atividade, de acordo com a emenda 103 de 2019, ele poderá é a palavra-chave, fazer jus a um abono de permanência, ok? É muito menos custoso para a administração permanecer com este servidor em atividade, pois esse servidor, uma vez aposentado, ele vai ter ali, o valor referente aos proventos de aposentadoria, mas também será necessário um novo servidor para ocupar o cargo. Não é isso? Uma outra remuneração. Então, um abono de permanência é muito mais vantajoso para a administração. Esse abono, ele era uma regra pelo texto anterior, mas com a emenda nós temos a palavra poderá, que eu já destaquei para você e pode ser uma questão de prova, tá? Ah, professor, a Constituição então acabou com o abono de permanência? Não, ela simplesmente desconstitucionalizou o referido abono e agora cada ente federativo pode, então, legislar sobre ele, ok? Então, o servidor poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Ele não deixa de contribuir, como nós já vimos, não é isso? Mas ele pode fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Até quando, professor? Até completar a idade para aposentadoria compulsória. E você já sabe que a aposentadoria compulsória, nós vimos na aula do parágrafo 1º, inciso 2º, não é isso? É aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Não confunda com a lei aqui, essa lei aqui é uma lei do respectivo ente federativo, tá? Ela não é lei complementar. Bom, para esquematizar o nosso quadro, nós vamos ver o seguinte, que o abono de permanência, então, ele vai ser regulamentado por lei do respectivo ente federativo, ele é facultativo, é uma faculdade para a administração, para o ente federativo, regulamentar ou não o referido abono.
O seu valor máximo será qual? O valor da contribuição previdenciária paga por esse servidor e o prazo limite é até a aposentadoria compulsória. Até aqui você resolve as suas questões de prova, tá? Mas para você que vai fazer um concurso de uma cobrança um pouco maior, lembre-se que o entendimento do STF é o seguinte, que o servidor que preenche os requisitos tem direito ao abono sem qualquer exigência adicional, tá? No caso desse julgado, a exigência foi a de um requerimento, ou seja, o abono só seria pago após o requerimento administrativo. Daí o posicionamento do STF dizendo que não pode haver nenhuma exigência adicional, salvo a que o texto constitucional tenha trazido. Muito bem, também deve ser mantido mesmo nos casos de recondução. Você sabe que a recondução é o retorno do servidor não aprovado no estágio probatório ou, em muitos dos casos, quando reintegrado, volta a ocupar o cargo, não é isso? Esse servidor, então, é reconduzido. Não é aula de direito administrativo, não, é só para elucidar o tema. Então, mesmo nos casos de recondução, o STF entende que deve ser mantido o abono de permanência. E também deve ser mantido mesmo quando ocorrer a ocupação de outro cargo. Nós temos aí a jurisprudência, basicamente não é cobrado em prova, tá? É apenas para aprofundar mais o tema. A parte inicial é suficiente para responder as suas questões, ok? Mas sempre tentamos acrescentar conhecimento que possa ajudar você a perseguir o seu sonho e a sua carreira. Na próxima aula, nós vamos estudar o parágrafo 20 do artigo 40, vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência social. Não perca! Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.